Okay, guys, Daniel chapter 4, please. Vamos lá abrir. Daniel capítulo 4. This is a first part of chapter 4. Essa é a primeira parte que nós vamos estudar do capítulo 4, tá bom? We'll finish up with the last part of chapter 4 later today. E aí, Deus permitindo, nós vamos terminar a segunda parte do capítulo 4 mais tarde. I think this first part is very important as well. Mas as duas partes igualmente são importantes. We're talking about God sovereignly warning somebody. A gente vai ver aqui a respeito do alerta soberano de Deus para alguém. Simply says, don't do this. And gives him a dream. Acontece num sonho. This is what's going to happen. Isso aqui é o que vai acontecer. But don't do it. Mas simplesmente não faça. Yet Nebuchadnezzar does it. Mas mesmo assim, Nabucodonosor fez. And we can understand that, right? E a gente pode entender isso, né? Não um pouquinho? Did anybody sin yesterday? Alguém pecou ontem? Me, Tiago, and the rest of you. Só nós dois, né? Vocês não pecaram, não. Did you know better than to do that? Mas você sabia muito mais do que conseguiu fazer, cumprir? Right? We sin even though the Bible warns us all the time. A gente peca mesmo sabendo que a Bíblia nos alerta todo o tempo. And yet we have a very specific one here. E aqui a gente tem uma coisa bem específica. God tells Nebuchadnezzar this is what's going to take place. E aí é Deus dizendo para Nabucodonosor o que vai acontecer. At this point in the book, we might ask ourselves, what does Nebuchadnezzar know about God? Então, nesse momento do livro, talvez você pode perguntar, o que Nabucodonosor sabia sobre Deus nesse momento? He's had the interpretation of dreams by Daniel. Ele tinha ouvido a interpretação do sonho por Daniel. Nebuchadnezzar had learned that Jehovah God of the Israelites, ele tinha reconhecido de alguma forma que Jeová Deus é o Deus de Israel. He is Lord of nature and history. Ele é o Senhor da criação, da natureza e também dos reinos. You've seen God of the Israelites do miracles. Ele sabe que o Deus dos israelitas faz milagres. And like we talked about last night, e assim como a gente falou ontem à noite, God can override the most powerful king on earth. Deus pode subjugar mesmo os reinos mais poderosos do mundo, a gente viu ontem. All this did not convince Nebuchadnezzar. Mas mesmo tudo isso não convenceu Nabucodonosor. Or better yet, it didn't humble the king. Na verdade, não humilhou o rei. Nebuchadnezzar still does not understand his weaknesses before Jehovah God. Ainda assim, Nabucodonosor não entende a sua fraqueza diante do He grande Deus. doesn't understand his utter dependence on God for Ele his não entende a sua completa dependência desse power Deus. and actually for his very life. Ele não entende que existe necessário poder da parte de Deus para a preservação da sua própria vida. Nebuchadnezzar had yet to learn Ele ainda precisa aprender that he was an instrument in the hands of an only omnipotent God of Israel. que ele é nada mais do que um instrumento nas mãos do Deus onipotente. I think a lot of us know that in our heads. Eu acho que muitos de nós sabemos disso na nossa We're cabeça. servants of God. A gente somos servos de We Deus. serve our churches. A gente serve as nossas igrejas, Yet sometimes mas algumas vezes we don't think we're an instrument, but maybe the main player. a gente já pensa, talvez eu não seja instrumento, eu sou o jogador central. Our own desires, Nossos desejos próprios, maybe our education. nossa educação, We can begin to look differently upon the people, A gente and we pode begin começar- to rule our church. começar a olhar de cabeça erguida para o nosso povo e achar e controlar o nosso povo. Jehovah is true sovereign of the universe, Jeová Deus é com certeza o maior de toda a terra, o Deus mais poderoso da terra. and Jehovah orders all of human history. E aí Yahweh controla toda a história da humanidade. That's a comfort to us, right? Isso é um conforto para nós, certo? So when our countries have an election, Quando o nosso país está tendo eleição, por exemplo, and we watch what goes on, e aí a gente olha o que está acontecendo, we see who's elected, a gente vê quem foi eleito, right? The only hope we have is that God is in control of a this. única esperança que nós temos é que Deus está no controle desse negócio. That's the only hope we have. Essa é a única esperança que nós temos. It's the very point of the book of Daniel, really. E esse é realmente o ponto central do livro de Daniel, That the absolute sovereignty of God que é a soberania absoluta de Deus and his faithfulness to his chosen people in Israel today and the future e a fidelidade inquebrável a fidelidade inquebrável de Deus para com Israel, não somente ali, mas no futuro. So I want to look at this chapter two different ways. Então a gente pode olhar esse capítulo de duas diferentes maneiras. First of all, the dream and the prophecy. A gente vai olhar, na verdade, o sonho e o profeta, And then tonight I want to talk about the fulfillment. e aí a gente vai ver o cumprimento dessa We profecia. begin in verses 1 and 3, and we have an introduction proclamation. E aí a gente começa no versículo 1 até o versículo 3, nós temos uma proclamação introdutória. Diz assim:
O rei Nabucodonosor, às pessoas de todas as nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é o reino eterno, é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. This proclamation of Nebuchadnezzar introduces the chapter. Nessa proclamação, Nabucodonosor introduz o capítulo. It comes at the close of his 43-year rule. É como se fosse o final de 43 anos de reinado, a conclusão. This proclamation, Essa proclamação aqui, spoken by King Nebuchadnezzar, falado pelo rei Nabucodonosor, shows that he is intellectually convinced of the sovereignty and omniscience of the one true God. mostra que ele é intelectualmente convencido da grandeza e soberania do Deus. In verse 2, it says, it seems good to declare Ele diz no versículo 2, me pareceu bem tornar conhecido what God has shown the king. o que Deus tem mostrado para o rei. The primary sin has brought the loss and the return of the king's sanity. Então, o final desse negócio aqui é que Deus trouxe Nabucodonosor de volta à sanidade. Verse 3, Olha o versículo 3. we see him say, how great, Ele diz, como são grandes, even though King Nebuchadnezzar has had a long and great rule as king, mesmo que o rei Nabucodonosor teve um império gigantesco e poderoso, he now admits that it's small by comparison to God's. agora finalmente ele admite que é pequeno em relação ao grande Deus. The psalmist says it this way, O salmista diz dessa maneira, your kingdom is an everlasting kingdom, o rei diz, o seu reino é um reino eterno, and your dominion endures throughout all e o generations. seu domínio se estende de geração em geração. It's difficult to see King Nebuchadnezzar write these words. É muito difícil ver o rei Nabucodonosor escrevendo isso aqui. Some suggest that actually Daniel wrote them for him. Algumas pessoas sugerem que Daniel escreveu isso aqui para Nabucodonosor. But when we understand that these words is a part of a praise to God, Mas quando a gente entende que essas palavras estão dentro de uma oração a Deus, resulting with what has just transpired in chapter 4, como se fosse um resultado de tudo aquilo que acontece no capítulo 4, I believe it's clear that eu acho que fica Nebuchadnezzar claro wrote them. que Nabucodonosor de fato escreveu isso Yeah, aqui. in fact, look at verse 37. Na verdade, olha o versículo 3 até o versículo 7. Go ahead and read verse 37. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que se revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas eles não puderam revelar a sua interpretação. What do you read? Verse 37? You said 37? Uh-huh. Chapter 3? Verse 4, chapter 4, verse 37. I'm sorry. No, that's fine. 3, I'm like, 3 man, to that's forever. 7. I was reading No, 3 chapter to 4, verse 7. 37. I'm sorry. Então, no final, versículo 37 do capítulo 4. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico Deus, o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. So you put verse 3 Então você olha o versículo 3, in the beginning no começo, as a proclamation of what has taken place, como uma proclamação do que está acontecendo, and then you put verse 37 e aí você coloca o versículo 37, looking back, olhando para trás. right? And you see a bookends E aí of chapter 4. aí você vê o final do capítulo 4. Both of them declare the greatness of God. Os dois estão declarando a grandeza de Deus. Clearly, what has taken place in chapter 4 has affected Nebuchadnezzar's eternal life. Claramente, aquelas coisas que aconteceram no capítulo 4 têm afetado Nabucodonosor eternamente. Now then in verses 4 through 9, we have the situation of the dream. No capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 9, a gente tem a situação do que acontece. Again, in the book of Daniel, we have a dream, and again, it's Nebuchadnezzar. Aí, de novo, a gente tem um sonho, e de novo é um sonho para Nabucodonosor. Look at verse 4 and 5. Olha o versículo 4 e 5, que eu já li. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa, feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Verse 4. Olha o versículo 4. Isn't that a goal of all of our life? Não era um negócio, o objetivo da nossa vida. I was at ease in my house, Eu estava tranquilo na minha casa. flourishing in my palace. Eu estava, assim, tranquilo.
tranquilo. He's living the good life, right? Ele está vivendo o sonho, como He's se diz. ruled for a long time. Ele tem reinado por 43 anos The já. wars are over. E aí ele tem controlado sobre tudo. He's got all the beauty of Babylon. Aí terminou esse negócio todo, esse processo. Agora ele está feliz na Babilônia. He's worked hard at the beginning of his life. Ele trabalhou pesado no início de sua vida. Toward the end of his life, he's just taking it easier. Agora no final da vida ele está só And he's gozando reaping da the vida. benefits of his E aí ele está labor. usufruindo dos benefícios de uma vida que trabalhou no começo. He has completely rebuilt Babylon. E ele realmente reconstruiu a Babilônia. In fact, if we just ran through his life, we'd see things like this. Quando a gente olha a vida dele, a gente lê coisas assim, ó. He defeats Tyre in a long and drawn-out siege. Vocês lembram que ele destruiu, conquistou Tiro, o rei Tiro, durante um longo período de cerco. He defeats Egypt in his 37th year. Ele destruiu o Egito, depois, por 37 anos também de seis. So he's at ease in his life. A vida agora está fácil. Then he has the dream of chapter 4. Aí ele tem esse sonho no capítulo 4, 12 months pass. 12 meses se passaram, He's walking on his rooftop and proclaims, "Look what I've built." e aí ele está olhando então de cima da sacada do seu palácio, olhando assim, rapaz, olha tudo que eu construí. And then for the next 7 years, he's insane. E aí, pelos próximos 7 anos, ele fica completamente, perde a sanidade. He has a dream which disturbs him. E aí ele tem um sonho e esse sonho atrapalha, confunde os seus pensamentos, As is perturba. his practice, in verse 6, he calls in the wise men. Como era prática dele, no versículo 6, ele chama os seus sábios, He wants them to make known to me the interpretation of the dream. e ele quer que os sábios façam a conhecida interpretação do sonho para ele. It's interesting to me. Isso aqui é muito interessante para mim. Why doesn't he go straight to Daniel? Por que ele não foi direto falar com Daniel? Daniel has a track record. Assim, Daniel, ele tinha feito isso no passado, né? Ele tinha um registro de ter feito isso antes. Is that track record? Yeah. I'm making you work. No, it's okay. And he understands. Daniel knows how to interpret dreams. Ele deve saber, devia ter lembrado que Daniel sabia interpretações. Why does he have confidence in these wise men? Por que ele está colocando tanta confiança nesse pessoal aqui? 30 years later, it's not really given why he does, but he just calls them in. Eu não sei porquê. 30 anos depois, talvez do que tenha acontecido na primeira interpretação, de qualquer forma ele chama esse Somehow, pessoal. over these last 30 years, he's become comfortable with his wise men again. De alguma forma, os últimos 30 anos que se passaram têm feito com que Nabucodonosor esteja mais tranquilo com os seus sábios. De The novo. one thing that did not change is the wise men had no interpretation. Uma coisa que não mudou, no entanto, nesses últimos 30 anos é que esses sábios aqui não conseguem interpretar nada. That's verse 7, right? That's verse 7. No versículo 7 aí, They hear the dream, ele escuta um sonho, they could not make the eles interpretation não known. conseguem revelar a sua interpretação. They had divination books, they had books that they would look at, guidelines that they would do. Eles tinham determinados livros, né, divinações, né, que eles You know, iriam tentar procurar encontrar a If interpretação. you dream this way and have this image in the dream, that means this. Se você sonhar dessa maneira e tiver essa imagem aqui, significa esse negócio aqui. But in this sense, their books were useless. Mas nesse sentido, os livros foram completamente inúteis. Verse 8. É o versículo 8, ó. Belteshazzar now, right? And Daniel came in before me, whose name is Belteshazzar. Aí, então, versículo 8, por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado Beltesazar, Notice what he says. According ele to the diz? name of my God, que em honra ao meu Deus, ao nome do meu Deus. right? And I related the dream to him. E aí eu disse a ele sobre o meu sonho. Now, finally, Daniel comes in. E aí, finalmente, Daniel aparece em cena. Just kind of like reminds me of the book of Kings, where Jehoshaphat would not call Micaiah into him. Isso aqui me lembra um pouco do livro de 1 Reis, quando Josafá chama Micaías, não queria aparecer. Lembra do profeta? Remember, Micaiah knew and walked with the Lord, a great prophet of God. Então, lembra, Micaías era reconhecido pelo povo como profeta de Deus. Jehoshaphat knew that, Então, Josafá sabia but disso. he didn't want to hear from him. Josafá, é? He said, I hate You said that man. Jehoshaphat, right? Huh? Josafá. Josafá e Acabe. Não quer porque sabe que ele vai falar a verdade. Yeah, Jehoshaphat was the king. He hated the prophet. Yeah. Yeah. He said, I hate him. Ele diz, rapaz, eu odeio esse profeta. Why did he hate him? Por que que ele odiava o profeta? Because he did not prophesy good things. Porque ele não profetizava coisas boas. Hey, we don't want to hear bad things, do we? A gente não quer ouvir coisas ruins, quer?
Sometimes we say, be honest with me, I want to hear it. Algumas vezes a gente diz, rapaz, seja honesto comigo, diga a verdade. But we're not asking, Mas ele não está pedindo, não. right? Não? Yeah, well, that's what happens here. Então o que acontece aqui? Nebuchadnezzar waits the last minute, Daniel's the last hope. Então parece que no final de tudo, todo mundo já não sabe o que fazer, e Daniel aparece em cena, é a última esperança. And so now Belteshazzar comes in, or Daniel. E aí Beltesazar aparece aqui, Daniel, né? And we find again that Nebuchadnezzar is angry with the wise men, A gente encontra de novo que Nabucodonosor está chateado, but he's furioso com o happy pessoal, to see Daniel. mas ele está feliz em ver Beltesazar. Verse 8, Oh, he versículo says 8. warmly, "Oh Belteshazzar." Verse 8, Verse 8, verse 9, sorry. ok, verse 9. Beltesazar, chefe dos magos. It's interesting to me Isso é interessante para mim. that Daniel refers to himself as Daniel, but when Nebuchadnezzar is telling the story in chapter 4, it's Belteshazzar. É que Daniel se refere a ele como Daniel, mas quando Nabucodonosor está contando a história no capítulo 4, chama ele de Beltesazar. But even Nebuchadnezzar recognizes both Daniel and Mas Belteshazzar. mesmo Nabucodonosor reconhece as duas coisas, né? Tanto Daniel quanto He Beltesazar. acknowledges that in Daniel there is a different spirit, the spirit of the holy gods. No texto diz que em Daniel existe um espírito diferente, o espírito dos santos deuses. Now we find out what is this dream about, verses Aí- 10 through 18. Então, do versículo 10 ao versículo 18, finalmente a gente encontra o conteúdo desse sonho. There's a tree in the middle of the earth, its height was great and strong. Tem uma árvore, essa árvore é gigantesca, é forte. Trees commonly symbolize strength. Normalmente as árvores representam força. The cedars in Assyria, Síria e os assírios, right, and the oaks of Mamre. os carvalhos, né? Lembram? It's a way in which it symbolizes strength. And Nebuchadnezzar watches this tree grow higher and higher and stronger. E aí Nabucodonosor observa essa árvore se tornando maior, maior, maior e mais alta. The center and the focus is on this tree, right there in the middle. Ela está bem no meio, então tudo é central em relação a ela. The base of this tree is massive, it's huge. A base dessa árvore é massiva, gigantesca. This tree is visible from a great distance all the way from the end of the earth. Então ela é visível de uma distância gigantesca por toda a terra. And everyone on earth is aware of this great tree. E todo mundo na terra sabe da existência dessa árvore. Verse 12, Olha o versículo 12 it was aí. beautiful Ela era linda, and it was fruitful. ela era And frutífera, it had abundance of fruit. ela tinha uma abundância de fruto. Everything you would want in a tree. Todo mundo ia a procurar fruto nela, And because of that tree, it provided life for everything on the earth. porque essa árvore providenciava comida para toda a terra. There's peace, Tem paz, rest, tem descanso, there's shade for the beast to existe relax under. sombra para as feras do campo. As great as this is, E à medida em que isso é grande, why would Nebuchadnezzar wake up with anxiety? por que ele iria acordar Nabucodonosor com ansiedade no coração? Well, verse 13. É por causa do versículo 13. Look at that. An angel watcher, a holy one, descended from heaven. Ele observou um santo que descia do céu. He says, I kept looking, Ele diz, eu continuei olhando. and this angel from heaven cries out. E aí esse anjo vindo do céu começou a gritar em alta voz. Verse 14. Versículo 14. Chop down the tree and cut it off its branches. Derrubem a árvore, cortem os seus ramos. He brings the tree to ruin. Ele derruba, ele traz a árvore à ruína. No leaves, Não existe mais folhas, no fruit. não existe fruto. The birds fly away. Os passarinhos vão embora. The beasts run away. As bestas, né, os animais selvagens Left vão embora. nothing but a stump. Deixado nada, mas só um toco. The stump is obviously nothing compared to what it used to be. E aí o toco nada mais é do que nada em comparação ao que era antes. But we all know if we've ever cut down a tree, Mas a gente sabe que quando a gente quiser cortar uma árvore, a stump still has life. que o toco ainda tem vida, certo? You cut a tree down at the stump, at the Você bottom, corta ali o mais baixo possível, deixando só o toco. little trees start coming on E the aí edge. começa pequenas árvores sair do lado aqui, né? Because- Na beira. Still has roots. Porque ainda tem raiz. Now notice in the dream, Agora olha aqui there's a nesse sonho band of iron around it. que existe o quê? Verse 15. O versículo 15. Ele é amarrado com correntes de bronze ao redor. So now, in verse 15, he says, let this be wet with the dew of heaven.
E aí o versículo 15 diz: deixe que isso seja molhado pelo orvalho da terra, Let him share with the beasts. deixe ele compartilhar com as bestas, os animais. And we see him over and over again. His mind, verse 17, we just see that word him. A gente vê a palavra ele. Versículo 15, versículo 16, versículo 17. Referring to Nebuchadnezzar. Se referindo a Nabucodonosor. We're going to find that he has a beast mind. E aí ele é como se tivesse adquirido uma mente de animal. Verse 16. Versículo 16. And then at the end of verse 16 it says, 7 periods of time pass over him. Versículo 16 diz: até que se passem sobre ele 7 períodos de tempo, ou 7 tempos. 7 years. 7 anos. Okay, verse 17. E aí o versículo 17, ó. We have the decree of the messenger A gente tem um decreto do mensageiro, that the Most High God, que é um Deus Altíssimo, God who superintends Deus que supervisiona the tudo, appointments of the rulers of man, que tem apontado alguém que aponta os líderes dos povos, bestows it on whomever he wishes, it says in verse que 6. faz, ó, o versículo 16, que faz o que ele quiser, como quer. Right? What we begin to find is, as we read through this, I think James chapter 4 verse 6 is in our mind. Quando a gente lê isso aqui, o que me vem na cabeça é Tiago capítulo 4. God is opposed to the proud, Deus se opõe aos soberbos, but gives grace to the humble. mas dá graça aos humildes. Verse 18. Olha o versículo 16. This is the dream 18. which I, King Nebuchadnezzar, have seen. Este é o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Now, do you guys have dreams? Vocês têm sonhos? I have dreams. Eu também tenho. I could never go into that much detail in my dreams. Eu não consigo ir em tantos detalhes como Nabucodonosor foi nos meus sonhos. Normalmente não. I'm struck by what he remembers. Eu fico impressionado com a quantidade de detalhes que Nabucodonosor tem aqui. I have yet to have a dream from the Most High God. É assim, eu também. Eu nunca recebi um sonho do Deus Altíssimo. I've had some pretty scary dreams, Eu tive um sonho meio esquisito, but I just never woken up and just been able to recall his details. It's pretty specific. mas eu nunca consegui voltar à memória os detalhes do sonho que tive. But Dessa precisão. Nebuchadnezzar lays it out exactly what he saw. E aí ele diz exatamente o que ele viu para o profeta. Now Daniel Agora, begins Daniel, to give him the significance of that dream in verse 19 to No 27. versículo 19 até o versículo 27, ele vai dar a explicação do sonho. I don't know how this works. Eu não sei muito bem como é que isso aqui funciona. Not only have I not had a dream by the Most High God, Não somente Nabucodonosor I have not had a dream. não somente eu nunca tive um sonho provindo do Deus Altíssimo, Neither have I ever interpreted a dream from the Most High God. e aí também eu nunca tive a oportunidade de interpretar um So- sonho que veio do Deus I'm Altíssimo. a little curious how this works. Eu tô realmente meio curioso para saber como é que funciona isso. So is Daniel receiving revelation as Nebuchadnezzar is giving the details? Será que Daniel está recebendo revelação à medida em que ele escuta a contagem do sono por Nabucodonosor? Well, Daniel's listening. Daniel está escutando, né? And Daniel begins to come back, Aí ele retorna quando o sonho basically termina. repeating the dream and giving the significance of E everything aí that's there. simplesmente repetindo os detalhes do sonho e dizendo a sua interpretação. And we know the story well. A gente sabe a história muito bem. And we've looked at the dream through known interpretation and fulfilled prophecy. E aí a gente vê esse sonho como uma conhecida profecia que vai ser cumprida. Daniel is hearing this for the first time. Mas Daniel está escutando isso pela primeira vez. Look at verse 19. Olha o versículo 19. Daniel, whose name is Belteshazzar, Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, was appalled. ficou perplexo, apático, He hears this dream, escutando esse sonho, and his thoughts alarmed him e os seus pensamentos o perturbaram. visibly. Assim, de maneira clara, aparente. Ele Look at ficou what pálido. Nebuchadnezzar says. Olha o que Nabucodonosor disse. Don't let the dream or its interpretation alarm you. Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. So Nebuchadnezzar is looking at Daniel, Então Nabucodonosor está olhando Daniel and he can tell e ele pode dizer: Daniel's shaken. rapaz, Daniel tá conturbado. He's appalled by this, and he does not like what he's heard. Ele está perplexo diante disso e ele não gosta daquilo que escutou. And Nebuchadnezzar says, "You got to tell me." E Nabucodonosor diz: rapaz, tu tem que me dizer o que é que é. Belteshazzar says, or Daniel says,
Então Beltesazar, Daniel responde. Only this dream applied to your enemies. Ele diz, se esse sonho se aplicasse apenas aos inimigos do Wow, that's rei. not really the way you want the interpretation to start. Não é realmente como This a dream interpretação is de um so sonho. bad. É como se ele dissesse, rapaz, esse sonho I é wish tão it ruim. applied to Pharaoh and not Eu you. gostaria muito que isso aqui se aplicasse aos seus inimigos, não a você. Wow. And Daniel E Daniel doesn't want to tell him. não quer contar para Nabucodonosor. Not sure exactly why. Eu realmente não sei a razão por One, I quê. think Nebuchadnezzar could say, I don't like what you said, off with your head. Talvez pudesse dizer assim, rapaz, eu não gosto da sua interpretação não, corta ali a cabeça dele. But I tend to believe in the text. Mas eu tenho uma tendência de When acreditar no texto. Nebuchadnezzar was so glad to see him in verse 8, oh, Belteshazzar. No versículo 8, quando Nabucodonosor está tão feliz em ver Through Beltesazar, the years of Daniel being a close advisor and organizer of Babylon, depois de tantos anos, Daniel servindo como organizador ali, cuidando da Babilônia, that they've developed a close que relationship. eles desenvolveram um relacionamento até próximo. As much as a prophet of God could have a relationship with a despot king, Pelo menos o máximo que poderia ser dito de um profeta de Deus se relacionando com um governante pagão. they've been working together for 35 years. Eles trabalharam junto por 35 anos. And there was a relationship of E sorts. tinha um relacionamento, né, entre eles. And Daniel didn't want this to take place. E aí ele não queria que essas coisas aqui acontecessem. Daniel's a perplexed look, and he's waiting for something to come. And now, go ahead. E aí eles... You want me I'm to sorry. read? Yeah, it's nice to know that Daniel had to wait, and without God, he was equally dumbfounded. E é interessante ver que Daniel, enquanto ele espera a resposta de Deus, ele está não muito animado para contar o que vai acontecer. Daniel begins to explain the dream, wishing the dream applied to somebody else. E aí ele começa a interpretação do seu sonho, querendo que esse sonho aqui, a interpretação, se aplicasse a alguém outro. As he begins to explain this dream, Nebuchadnezzar now knows why he was anxious. E aí, à medida em que ele começa a explicar a interpretação do sonho, Nabucodonosor sabe então a razão por que ele ficou perplexo. And so in verse 20 to 22, don't read it. O versículo 20 até o versículo 22. He begins to explain to him again this tree, Ele começa a falar de novo sobre essa árvore, and then he says, "It is you, O king." e ele diz, é o Senhor, a árvore é o man. Senhor, Deus. Nebuchadnezzar realizes I'm the tree. Então Nabucodonosor realmente então percebe, eu sou a árvore. But because Nebuchadnezzar knows the end of the story, Mas porque Nabucodonosor sabe o final da he história, doesn't begin going, "Yeah, I'm big and I'm great." ele não começa pensando, rapaz, é isso mesmo, eu sou grandão, sou tal. He knows it gets chopped down. Ele sabe que vai ser cortado, né? He understands Deixado só o that, toco. right? Ele sabe que o negócio vai So acontecer. now we see it. The tree is king, A the gente king. sabe que o rei é a árvore, He's grown strong and ele great vai dominion on the crescer, whole earth. poder, domínio sobre toda a terra. When Daniel says, "You are the tree," Mas quando ele diz, você é a árvore, reminds me when Nathan says to David, me lembra o que o profeta Natan falou para Davi. "You are the man." Remember Ei, that? você lembra disso? Você é o homem. Yeah. And that kind of reminds me of that very thing. E aí isso me lembra exatamente. We understand the watcher there Nós entendemos, is the one who comes and destroys it. a gente sabe quem é o vigilante aqui, aquele que vem destruir. The tree is gone. A árvore se foi, Scattering has taken place. e foi cortada, espalhada por And toda a then we terra. begin to see a decree. Aí a gente começa a ver o decreto. The Most High. This is to be clear that the watcher actually spoke the words of the Most High. Então, o vigilante realmente fala o decreto que vem do Deus Altíssimo. Verse 24. Olha o versículo 24. This is the interpretation, Essa é a Michael King. interpretação, ó rei. A decree from the Most Este é o High. decreto do Altíssimo. So then we find verse 25. Aí a gente vê finalmente o versículo 25. You, O king, will be driven away from mankind. O Senhor, ó rei, será expulso do meio das pessoas. Your dwelling place will be with the beasts of the field. E a sua morada será com os animais selvagens. Be given grass to eat. O Senhor comerá capim com os Be bois. drenched with dew Será molhado pelo orvalho do for céu 7 years. por 7 anos. Until Até que you recognize the Most High. você reconheça o Altíssimo. Right? He's driven away. The beasts are on. Ele vai ser colocado de fora, trabalhando, vivendo junto com os animais. He's going to eat grass. He's going to be an Ele vai, herbivore. ele vai
Ele vai se tornar um herbívoro, vai comer capim. right? He's going to be under the dew of heaven. He's going to Ele be vai- outside all the Sim, time. significa que quando a questão do orvalho é que ele vai ficar do lado de fora todo o tempo, não vai ficar entre os seus. We also find then that after 7 years, there's a purpose to all that. A gente vê quando ele diz no final dos 7 anos é que existe um propósito para And tudo the isso. purpose is that you recognize the Most High. E o propósito é que ele conheça o grande Deus. So there's a stump left, E existe um toco que é deixado, and the stump is indicative of a hopeful return. e aí o toco deixado é o indicativo de que existe esperança ainda depois disso. That God will protect that stump with an iron band of E bronze. que Deus vai proteger o toco que foi deixado, cercando-o com grades de ferro e bronze. So the hope in this dream is that he will come and recognize the Most High God, Então a esperança no final do sonho é que ele venha reconhecer a grandeza do grande Deus and that he will return to his kingdom. e que ele retorne ao seu reinado. He'll have his mind restored, Ele vai ter sua mente restaurada, but he'll also have his kingdom restored. mas ele também terá o seu reinado restaurado. Now here's the kill. E aqui é a questão. Verse 27. Versículo 27. Deixa eu ler. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Yeah. Look at the pleading of Daniel. Olha aqui o apelo de Daniel. Break away now from your sins. Abandone os seus pecados. Don't let it get to this point. Não deixe que isso aqui aconteça. Right now, recognize Agora. the Most High God. Reconheça o Deus Altíssimo. Because if the purpose of this is to recognize the Most High God, Porque esse é o propósito, que o Senhor reconheça quem é o grande Deus. and if Nebuchadnezzar would humble himself right now in this moment, E se você então se dobrar humildemente nesse momento, the purpose of this dream would be fulfilled right o now. propósito do sonho já terá acontecido e ele não será necessário. Daniel's pleading, Daniel, ele apela ao rei. turn away from your iniquities. Abandona, pratica, ou acabe What- com as suas iniquidades. What will be the sign? Qual seria o sinal do abandono? Showing mercy to the poor, Mostre misericórdia para os pobres. right? That's it. How do I know that you humbled yourself and recognize? You began to show mercy to the Como é que eu poor. sei que você se humilhou? Ele está dizendo. Como é que você acabou com as suas iniquidades? Você mostra misericórdia com os pobres. Nebuchadnezzar has a dream. E esse é o que é o sonho de Nabucodonosor. Daniel tells Nebuchadnezzar the difficulty of this dream. E Daniel mostra as dificuldades do sonho. Now, Daniel, even though the dream is a warning in itself, E agora, mesmo que o sonho em si é um alerta para Nabucodonosor, Daniel has a personal plea. Daniel tem um apelo pessoal para o rei. This is much like you and I do every week. É muito parecido com o que eu e você temos toda semana. We embrace the words of the Most High God. Nós recebemos a palavra do Deus Altíssimo. We study them. Nós estudamos o texto. We learn about Him. Nós aprendemos sobre We o take texto. that and we bring that to the people. Nós pegamos isso e This levamos is para o what nosso God's povo. Word Está says. dizendo, isso é o que o Senhor Deus tem Here's the dito. warning of what needs Isso to aqui take é o place in your alerta life. das coisas que vão acontecer com a vida de vocês. And as shepherds, we personally plead with people to listen to. E como pastores, nós pessoalmente imploramos às pessoas. Be encouraged and fortified with the theology that we teach. Nós encorajamos, nós fortificamos com a doutrina que nós ensinamos. To be warned to obey the commandments of God. Para serem alertados a obedecer a palavra de Deus. And much like that, we are like Daniel. E aí, muito parecido com Daniel, nós somos. And we understand that, right? We feel that heart. A gente entende isso, eu espero. A gente carrega isso no coração, não é? Years ago, I sat with a man in a pickup. Eu lembro, uns anos atrás, eu sentei no carro com alguém, com um amigo. He was struggling. Ele estava meio que confuso, A lot of conturbado. things were going on. Muitas coisas acontecendo na vida dele. He had a wife and some children that were really good friends of mine. The whole family was a good friend of mine. Toda a família são muito próximos de nós, a família, todo mundo. A woman from his past had come back into his life. E aí uma mulher do seu passado acabou entrando na sua vida. And he sat there weeping, telling me how much he wanted this woman. E aí ele sentou lá comigo, chorando, dizendo o quanto ele queria ter um relacionamento com esta mulher do passado. His desire to go away from his wife and go to this woman was intense. I cannot explain how intense it was. É difícil para mim colocar em palavras quão intenso era esse desejo de largar a sua esposa e a sua família e se envolver com essa mulher aqui.
And I sat there E aí eu sentei lá com ele. and I pleaded with him, E aí eu implorei com ele. do not do this. Não faça isso não. The Most High God will not honor this in your O life. Altíssimo não vai honrar isso na sua vida. Think of your wife and your Não, children, the devastation that will pense na, come. na devastação que vai ser para as meninas, para as crianças, para sua esposa. We sat there for what seemed like hours. I don't know how long Aí it a was. gente sentou por horas ali, não dá para dizer quantos. And he just wept. E ele só chorava. I want her so bad. Eu quero ter esse relacionamento tão intensamente. He had her. E aí ele teve. And his wife and his children were devastated, and it broke the E family. cumpriu-se o que eu havia dito. A esposa e as filhas ficaram devastadas. And I would suggest to you that I don't know if he's at peace now, but I don't know if he's ever been at peace since that time. Eu não sei se ele está em paz, na verdade, eu acho que ele nunca mais teve paz na vida. You have stories like that, A gente tem essas conversas assim, né? where you sat with people Quando and você you senta com warned as them, pessoas e você alerta essas pessoas. do not do Não this. faça isso. Now let me tell it this way. Eu quero dizer para vocês dessa maneira. Equally, you have had Exatamente aquilo que você teve, and you will have que você terá. people sit down with you and tell you do not do this. Pessoas vão ter com você dizendo para você, não faça isso. I'm not just talking about adultery, I'm talking about everything. Eu não estou falando a respeito de adultério, somente estou falando de um bocado de coisa, de tudo. Do not treat your fellow elders this way. As pessoas vão dizer, não trate o ministério, a sua família dessa maneira. Ultimately, whatever that situation is, it comes back to this. Não importa, na verdade, a situação, tudo volta para isso. Do not be prideful in Não ministry. seja orgulhoso no seu ministério. It is a problem. É um problemão. Do you ever get upset when the church doesn't do what you want them to do? Você já se pegou chateado porque a igreja não faz o que você acha que ela deve fazer? Do you? Já? Sim ou não? Maybe that's prideful. Talvez seja orgulho. I know better than everybody Eu else. sei melhor do que todo mundo, não sei porque eles não estão fazendo o que eu estou dizendo. Sometimes it's just obeying the word of God. I get that. Algumas vezes é só obedecendo a Deus, eu entendo. Many of our frustrations in ministry aren't because we're dealing with sinful people, but we're not really dealing with our sinful self. Muitos dos nossos problemas no ministério são causados não porque a gente está trabalhando com pessoas pecadoras, mas porque nós não estamos lidando com os nossos pecados. I would suggest to you that many of you can easily endure the ministry. Eu quero sugerir que muitos de vocês podem caminhar até bem no ministério. You can do it for many years. A gente pode fazer do jeito que está fazendo por muitos anos. The question is, will you do it without being prideful? A questão é se nós vamos ou não fazer permanecendo no nosso orgulho. I think we're beginning to see what God thinks of pride. Acho que a gente começa a ver como Deus pensa sobre orgulho. Right? By the grace of God, my church is what is. Pela graça de Deus, minha igreja é o que é. É assim. Cannot be something that just rolls off our lips. Não pode ser uma coisa que simplesmente sai da nossa boca como se fosse um clichê. It has to be rooted in our Tem que hearts. estar enraizado no nosso coração. Who builds the church? Quem edifica a sua igreja? É Cristo. Yeah. Christ. Yes. É Do you isso believe mesmo. it? Você realmente acredita nisso? I am so grateful to be just simply an instrument of Eu God. estou feliz e satisfeito em ser nada mais do que um instrumento nas mãos de Deus. Right? Não é isso, não? I honestly am shocked when new people come to my church. Realmente eu fico chocado. É sério, eu fico chocado quando novas pessoas aparecem lá na igreja. And I'm equally scared. E aí, ao mesmo tempo que eu fico chocado, eu fico meio que temeroso. People come, hey, we love your church, we're going to start coming. O pessoal diz, ei, pai, eu vim para cá, amei a igreja, vou continuar vindo. And in my mind and E in na my minha heart, cabeça, no meu coração, my first response is, minha oh primeira man, resposta eu disse, rapaz, tadinho. I'm now responsible for another E family. aí agora eu sou responsável por mais uma família. I have to answer to God for you Eu tenho now. que responder diante de Deus por mais essa família. Right? That's a huge responsibility. É uma responsabilidade gigantesca, não? God's given us a warning. E We're going aí to find out tonight what took place.
Deus está nos dando um alerta, e nós vamos ver mais tarde, à noite, God Deus is giving permitindo. us a warning in our ministries. E Deus tem nos dado um alerta no nosso ministério. Endurance is not about longevity. Então, perseverança não tem nada a ver com uma juventude longevidade. Endurance is about faithful dependence on God. Perseverança é a respeito de dependência fiel do Senhor. Obrigado. 1969, Em 1969, there's a hurricane that went through Mississippi. então veio um furacão que arrebatou ali o Mississippi. Now, there's two types of people in a hurricane. E aí no furacão, existiam dois tipos de There's pessoas. the people that run to the high ground, As pessoas que subiram aos lugares mais altos and there's the people that get drunk. e as pessoas que ficaram bêbadas. That's just what happens. E aí são as coisas que aconteceram. So they were having- não. Drunk. Que elas foram drown ou drunk? Drunk. Drunk, ok. É isso mesmo. Algumas subiram no lugar mais altos e as outras que ficaram bêbadas. So they were having a hurricane party in Mississippi, E aí eles estavam tendo uma festa de um furacão lá em Mississippi. and they were ignorant of the dangers. E aí eles eram completamente ignorantes a respeito do perigo. Now they had boarded up the windows, but they had become overconfident. Aí eles colocaram alguns plásticos ou papéis ali na frente das janelas, mas eles ficaram, vai And ser they were a passado. group of really nice apartments. E aí there. tinha um grupo de apartamentos muito chiques ali, muito legais, perto. Chief of police drove up to the apartments. E aí o policial acabou dirigindo da frente desses apartamentos. These apartments are 250 feet away from the ocean. E aí esse apartamento, embora sendo muito bonito, estava mais ou menos uns 400 metros da frente do mar. And this police officer began to plead with them to leave. E aí o policial começou a apelar para que eles deixassem o apartamento. And he said, "This is my land, and if you want me out of here, you're going to have to arrest me." Eles disseram, rapaz, isso aqui é a minha terra, é a minha propriedade. Se o senhor quiser que eu saia daqui, o senhor tem que me prender. Chief of police didn't arrest anybody, E aí o policial, eu não quero prender ninguém. but he was not able to persuade them to leave. Mas ele não foi capaz de persuadir essas pessoas a deixarem o local. Went to each person, E ele foi para cada pessoa individualmente. wrote down their name, Ele escreveu o nome delas. wrote down their next of kin, Next their one. family. Ok. E perguntou o nome mais próximo do parente, né? There was about 20 people. Eram umas 20 pessoas. And throughout the storm, they laughed as they took his name down. E aí, à medida em que o negócio foi caminhando e a tempestade Even though he começou, warned them, they had no intention of leaving. mesmo que ele tivesse alertado todos eles não tiveram intenção de partir. At 10 o'clock that night, Então, 10 horas da noite, naquele dia, the hurricane hit, então o furacão bateu ali, 200-mile-an-hour winds, é um negócio quase 300 km por hora, the strongest on record. o maior que é contado até hoje, da velocidade do vento. The waves came in 22 feet higher than normal. The Então, how many 2 feet? I don't know. storm surge, right? The ocean raises 22 feet. Só bem pouquinho, só uns 15 metros de altura. News reports later said the worst damage came right there in that area. E aí o relatório posterior demonstrou que o maior dano foi causado naquela área. In that hurricane, 20 people died. Naquele furacão, 20 pessoas morreram. Nothing was left of their apartment building. Nada foi deixado ali nos seus apartamentos. The only survivor was a 5-year-old boy A única pessoa que sobreviveu foi um garoto de 5 holding anos on to a mattress. que se segurou num colchão. They wouldn't listen to the warning. Eles não escutaram o alerta. Daniel warned Nebuchadnezzar that his life would be cut short. Então, Daniel, ele avisou Nabucodonosor que a sua vida seria reduzida. He warns him not to continue his self-centered, prideful way. Ele alertou de que ele não deveria continuar nos seus caminhos pecaminosos. The only hope for Nebuchadnezzar Que a was única esperança que Nabucodonosor tinha era a conversão. he had to show change, E ele deveria, nessa conversão, demonstrar mudança. re-examine his view of the one true God, Ei, reexamine sua visão sobre o único Deus. show sensitivity to the poor. Mostre sensitividade ou empatia pelo pobre. Now think of your own life. Agora, pense na sua própria vida. Are you self-centered? Você é centrado em si? Spend my life serving a lot of people? Você fica pensando, olhando sobre os outros, avaliando por você mesmo? Yet,
I also know I'm kind of self-centered. He was talking about himself. Yeah, Ele estava falando sobre ele passa um bocado de tempo servindo outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele sabe que tem uma tendência a ser centrado em si. Are you self-serving? Você, no entanto, você é centrado em si, egoísta. All decisions I make out of myself. Eu consigo lembrar de muitas decisões que eu fiz decisões baseadas no que eu queria e no que eu gostaria. Do you ignore the poor? Você ignora o pobre? Are the poor detested? Are the poor viewed as plague? Você simplesmente despreza o pobre ou não interage de uma maneira a demonstrar seu relacionamento com Deus? I'll just take care of you so your needs are met, but you'll ultimately go. Vamos ver se eu fiz aqui só para atenuar alguma coisa. There's another story. Existe uma outra história que eu quero contar. The Naval Institute talks about a situation where two battleships were training in an area. Então, a Marinha Americana conta a história de que 2 grandes navios acabaram se batendo. And these battleships were doing maneuvers and practicing. E esses dois navios gigantescos da Marinha estavam fazendo as manobras, né, com treinamento. The ocean had some bad weather for several days. E o oceano tinha tido um temporal muito ruim. Na verdade, o tempo estava muito ruim por muitos dias. And on the lead battleship, e aí o barco que estava na frente, o navio, night came. A noite veio. Very hard to see. Foi muito difícil de ver, era muito fog difícil de ver. Was in. A neblina lá. So the captain of the ship remained there to be watchful. E aí então o capitão permaneceu no navio durante a noite, ali presente para poder observar. Shortly after dark, they saw a light. Então logo depois da noite, ele viu uma pequena luz. So the captain said, "Is the light moving or is it steady?" Então o capitão perguntou: a luz, ela está mexendo ou ela está paradinha? And it came back that it was steady. Aí eles voltaram e disseram: não, ela está parada. So if the light's moving, it's moving away from the battleship or out of the way of the battleship. E aí, if was steady. If it's moving, then it's getting out of the way of the então, battleship. mas quando se a luz ela estava se movendo, então estava indo para distante do navio, então está tranquilo. The light is steady. Mas se ela estivesse paradinha, it means the ship is headed right for it. Significa que o navio estava caminhando em direção a essa luz. So the light was steady. Então a luz estava paradinha. And the captain said, "Signal that ship, and we're on a collision course, and advise them to get out of our way." Então o capitão disse: muito bem, preste atenção nessa luz e tente colocar o percurso para o mais distante que você pode encontrar dela. Well, the answer came back. Então a resposta veio. It's advisable for you to move. E disseram: não. Alguém que estava lá na luzinha disse: não, eu quero que vocês se movam. And so the captain said, "Tell them I am the captain. You need to move." Então o capitão falou para o seu direto, não, para o camarada, o seu mensageiro, diga para ele que eu sou o capitão e eu quero que ele se mova. The answer came back, "Well, I'm seaman, second class, but you had better change your course." Então a resposta veio de lá dizendo: meu nome é Simão, eu sou segunda classe e eu quero que vocês mudem o percurso. This made the captain really angry. E aí o capitão ficou muito enfurecido com essa He said, resposta. "I am a battleship. Ele disse: rapaz, eu sou um navio de guerra. Change your course." Eu estou ordenando que você mude o seu curso. Answer came back, E aí a resposta veio de lá: "I am a lighthouse." eu sou um farol. Eu sou um farol. Right? So many times you and I are fighting against God and looking to that. Algumas vezes a gente está lá lutando com Deus. Right? You and I need to change our course. A gente precisa mudar o We need to curso. listen to the warnings of God. Ouvir os alertas de Deus para nós. I don't pretend any minute here that some of us are going to be out in the pasture eating grass. Eu não estou sugerindo que alguns de vocês vão se tornar herbívoros e comer capim daqui a pouco. But I do believe, Mas eu realmente acredito and if we don't humble ourselves before God, que se você não se humilhar diante de Deus, we have a different type of insanity. a gente acaba entrando em outro tipo de insanidade. And if we're going to be effective, Se você quiser de fato ser efetivo, not just longevity, não somente ficar no ministério por muito tempo, but faithfulness, mas ficar fazendo isso é infidelidade. we have to remove ourselves
from the primary spot in A ministry gente precisa remover a nós mesmos dos holofotes and listen to God. e ouvir a Deus. We'll finish this tonight. A gente vai terminar isso mais tarde, se Deus permitir, tá bom? Amém. Father, we thank you for this. Senhor, eu te agradeço por isso. Some of this just, we listen to these Old Testament stories, A gente escuta essas histórias do Antigo Testamento, and sometimes we just like, yeah. a gente pensa, mas eu já sei disso. That happened back then. Já aconteceu naquele tempo e And that tal. was an unbelieving king, Era um Deus pagão, um rei pagão. and I'm a saved individual. Eu sou alguém salvo pela graça I de know all Deus. about God. Eu sei tudo sobre Deus. But sin is that O pecado é que insidious, insidiosamente, that thing that permeates our que lives. permeia a maneira como vivemos a vida. Slowly, pride becomes bigger and bigger and bigger. E aí, sem atenção, o pecado, o orgulho vai crescendo, crescendo, crescendo. We don't even realize how prideful we E a are. gente nem pensa e imagina quanto orgulhosos nós somos. Our desire in our ministries Nosso desejo, Senhor, no nosso ministério, is that you would be glorified é que o Senhor seja glorificado through our faithfulness, através da nossa fidelidade, looking to you. procurando, olhando para Ti. Prepare us for that. We pray this in Jesus' Nós name. pedimos que o Senhor nos prepare para isso, em nome de Cristo. Amém. Amém. Mas, vamos ter o nosso tempo de oração? Os que estavam dormindo podem acordar. Ontem ficaram alguns grupos de 4, vamos tentar reduzir hoje um pouco mais, grupos de 3, tá certo? Vamos fazer um esforço para orar, a gente vai ter meia horinha, a gente vai orar, é só enquanto dá às 11 horas para a gente tirar a nossa foto, tudo bem? Procure com quem você não orou ainda, beleza?